Olá, meus queridos, tudo bem? Olha quem está aqui conosco, este belo ragazzo italiane, que é o Petrarca, grande nome do humanismo, junto com o Dante Alighieri, homem aí do século XIV, da Idade Média, mas que já é a representação da transição para o Renascimento. Ele é contemporâneo dos trovadores que a gente estuda, hein? Olha que interessante. Então você não tem ali uma coisa hegemônica na Europa, não é? E um negócio legal de se observar nessa imagem dele, deixa eu colocar aqui só a imagem para vocês terem uma noção. Vejam que ele está segurando um livro, né, os elementos da literatura, da cultura, e ele está com esses louros na cabeça. Esses louros na cabeça dele são uma referência em plena Idade Média à cultura greco-romana. Isso é muito interessante. O Petrarca, ele é um cara do humanismo. O humanismo, então, como você já viu na nossa aula de humanismo, é essa transição para o Renascimento em que há uma retomada desses elementos da Antiguidade Clássica. E aqui, os louros, eles significam essa coroa de louros, e que também era uma coroa triunfal, que se dava ao término de competições. Pensa nas Olimpíadas, não se dava a medalha, se dava a coroa de louros, né? A conquista, e é o reconhecimento, então, de talentos que a pessoa adquire a partir de uma chamada honra intelectual. Então, seja, né, por meio de muitos anos de estudo ou feitos heróicos aí. E ela é uma referência a Apolo. Apolo é o deus da poesia e o deus das artes. Então, em plena Idade Média, nossas referências do Petrarca remetem a elementos da cultura da Antiguidade Clássica. Né? Muito, muito legal. E o soneto dele que a gente vai estudar agora, então Petrarca há uma certa controvérsia se ele seria o cara que inventou o soneto, mas certamente é o cara que o consolida, é o cara que o desenvolve ao ponto de o entendermos do Petrarca em diante. Né? Hoje muito mais raro, mas até o século XX grandes poetas estavam escrevendo soneto, mesmo depois da contundência da oposição da arte moderna, né, do Oswald de Andrade contra o soneto. Mas, por exemplo, Vinícius de Moraes é um cara que escreveu belíssimos sonetos. Né? Vamos analisar então o seu soneto muito legal. Se não é amor, qual é esse sentimento? Lembrando que nessa época não se tinha a dinâmica de colocar títulos nos sonetos, ou eles eram reconhecidos por números, né, eram enumerados para publicação, ou pelo seu primeiro verso, beleza? Não se colocava títulos, eu mencionei sonetos, mas não se colocava títulos em poesias. Né? Primeira coisa que vai nos chamar a atenção, então, além de ser um soneto, é que ele vai falar do sentimento amoroso em forma de pergunta, tá? São chaves para nós. E lembrando que o sentimento amoroso aqui também era abordado no trovadorismo, mas ele vai estabelecer uma diferença considerável em relação às cantigas de amigo. Já vamos ver, né? Se amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é a tal? Se é boa, porque tem ação mortal? E se é má, porque é tão doce o seu tormento? Se eu ardo por querer, por que eu lamento? Se sem querer o lamentar que val? Ó viva morte, ó delicioso mal,
tanto podes sem meu consentimento, e se eu consinto, sem razão pranteio. A tão contrário vento em frágil barca, eu vou por alto mar e sem governo. É tão grave de erro e de ciência parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Então a primeira coisa que tem que nos chamar a atenção é que nós acabamos de ler um poema lá do século XIV, publicado na Itália, em um italiano mais arcaico do que é o que se fala hoje, um italiano que mantém uma conexão ainda forte com o não tenha hoje, mas nessa época mais com o latim e com a linguagem medieval. Então, esse poema ele é um desafio para tradutores, principalmente como toda tradução é um desafio para tradutores. Deixa eu dar uma corrigida aqui no negócio que eu acabei de ver. Ó, fizemos poucas anotações, né? Qualquer coisa você volta aí para pegar. Tem uma parte aqui que eu vi que está desconfigurada. Cadê aqui? Será que eu olhei errado? Uma vírgula? Ah, tá aqui, ó. Segunda estrofe, primeiro verso. Esse aqui junto. Pronto. Deixa eu salvar. Sempre atenção nos detalhes, né, queridos? Então, o desafio maior está aqui nesse verso. Opa! Para achar uma palavra que dê a rima, né? Então, se sem querer o lamentar, que vale? De que vale lamentar, né? Se eu não quero. Então pense assim, né? Fica val para rimar com mal, né? Rimas interpoladas, sentimento rima com tormento e tal rima com mortal. Então para manter essa rima, e lembrando que é decassílabo, né? Se amor não é, qual é este sentimento, né? Então, opa, peraí. Eu não consigo falar e fazer o trem ao mesmo tempo. Peraí. Vamos fazer tudo de novo. Volta aqui, vamos fazer com calma, né? Esse junta coisa. Mas eu tô com a borracha, né? Não vai. Acho que vai ficar melhor de amarelo, né? Aqui, ó. Vamos lá. Se amor não é, qual é esse? Aqui junta. Este sentimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque a gente vai até a última tônica. Mento, não é sentimento. Então, todos os versos são decassílabos e as rimas interpoladas estão nos polos. Eu sempre falo que, embora a UNB raramente cobre essas questões de forma, de estética aí dos textos, é o tipo de item que, quando cai, você não pode perder, porque a gente já conhece as obras antes, né? Tudo bem? Então, aqui nós temos o típico homem da valorização da razão. O humanismo já é manifestação do racionalismo, preparando aí para o classicismo, para o renascimento. E o Cabra, para mostrar que ele era um homem que estava pronto para entender o mundo, ele vai tentar explicar aquilo que é o mais difícil de se explicar, que é o sentimento amoroso. E ao fazer em forma de pergunta, ele revela que está refletindo sobre esse sentimento amoroso em busca de uma explicação para ele.
né? Esse poema ele é tão simbólico que ele foi influência para um outro clássico da literatura, de um sujeito chamado Luís de Camões, o grande nome do classicismo do mundo, que viveu 200 anos depois dele e produziu um poema 200 anos depois, que é maravilhoso, foi musicado pela Legião Urbana, que é esse aqui, ó, em que ele vai fazer a mesma coisa, né? Falar sobre as contradições do sentimento amoroso. Então, se por um lado, olha lá na primeira estrofe, se o amor é uma coisa boa, por que ele tem ação mortal? Se ele é uma coisa má, por que é tão doce o seu tormento? Aí vem o Camões, 200 anos depois, e fala: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então percebem que o Camões ele traz exatamente a questão do paradoxo do sentimento amoroso. Se o amor é bom, por que ele, né, me causa dor? Mas se o amor ele é ruim, por que me causa dor? Por que é tão bom, tão gostoso amar? Né? É um contentamento descontente. Aí o contentamento descontente já é uma antítese, né? Você já grudou duas ideias que não coexistem, né? E a ferida que dói e não se sente, o paradoxo, né? As coisas que são opostas à antítese já entra numa lógica inconcebível, né? É um contentamento descontente, é dor que desatina ser dor. Então ele vai falando das contradições. É querer estar preso por vontade, olha que maravilhoso, né? E lá no final, olha o que Camões fala: mas como causar pode o seu favor nos corações humanos a amizade? Então, a amizade aqui é colocada como um princípio do amor sublime do Platão, né? Sempre voltando para os clássicos, sempre voltando para a antiguidade clássica. Vocês vão ver que na aula do Camões, do soneto do Camões, eu coloquei também uma imagem do Camões com louros. Se tão contrário a si é o mesmo amor. Isso aqui é Camões, isso aqui é nossa, isso aqui é Petrarca. Aqui, ó. Isso aqui é Petrarca. A contradição que é a do sentimento amoroso, que na verdade revela a contradição do que nós, seres humanos, somos, né? Então, esse soneto do Camões, né? Às vezes eu olho para cá porque eu tenho 3 telas, tá, gente? Mas esse soneto do Camões, ele remete a esse soneto do nosso queridão Petrarca. Vamos analisar como que ele desenvolve então isso, né? Então ele primeiro estabelece a sua premissa, sua questão-chave, né? Partamos do princípio que amor é bom, e você imagina que o amor é bom. Mas como o amor causa coisas ruins, ele estabelece o seguinte, ó, então não deve ser amor, né? Você está causando coisas ruins, não, mas é. Então pera, é ou não é? Então se amor não é, qual é este sentimento? Então ele vai girar em torno do questionamento. Como todo bom racionalista, vamos partir de uma dúvida, que o Descartes, séculos depois, no seu discurso do método, vai chamar de hipótese, né? Então, se não é amor, que sentimento que é esse? Não, mas é amor, tá? Então, se é amor, que coisa é esse sentimento? Então, a concordância não é com o amor no masculino, é com a coisa no feminino. Então, se é uma coisa boa, olha os paradoxos aqui, chaves, né? Então, se é uma coisa boa, por que ele tem ação mortal? E se é uma coisa má, por que a gente gosta tanto, né, de viver esse tormento? Percebem que a gente está num outro rumo de amor, diferente daquela vassalagem amorosa lá do trovadorismo, em que o nosso trovador não questiona o quão ruim é sofrer de amor e ele continua se submetendo. Então o Petrarca ele estabelece uma linha divisória muito clara, tá? Daí ele ser um autor do humanismo, beleza? E na segunda estrofe, como todo bom soneto clássico, né? Lembrando que o soneto clássico é assim, ó.
Então existem sonetos que têm essa forma, 2 quartetos, 2 tercetos, metrificados rimados, mas ele não é um soneto clássico. O soneto satírico do Gregório de Matos, o poeta descreve a Bahia. Agora, os outros sonetos do Gregório de Matos são sonetos clássicos, né? Tema, continuação do tema, uma contraposição e o fechamento. E o fechamento do soneto. E o último verso ele tem que então sintetizar tudo que se fala antes. É o nosso fecho de ouro. Beleza? Portanto, na segunda estrofe lá está o nosso Petrarca, né? Olha aí. Se eu ardo por querer, então aqui ele deixa muito claro o seguinte: ninguém está te obrigando a amar. Você ama porque quer. Então, sem obrigação. Então, se eu sei que o amor vai me causar dor e eu decido ainda assim amar, por que eu estou lamentando? Então eu estou lamentando porque eu estou tentando mudar, né, a lógica amorosa. Mas também se eu não lamentar, ou seja, né, eu quero amar, aí eu sofro, aí eu fico reclamando. Então eu não vou querer amar. Só que quem disse que a gente controla o amor? Você ama querendo ou não. Então, se mesmo sem querer você vai amar, de que vale lamentar? É muito bom isso. Então, você ama querendo ou não, o amor é mais forte do que você, e reclamando ou não, querendo ou não querendo, não adianta de nada. Aí ele vem para as antíteses. Ó viva morte! Olha que imagens ele coloca. O Camões fala do contentamento descontente, ele fala da viva morte. Olha as antíteses aqui. E olha que mal delicioso. É o amor, né? E aqui ele coloca, sintetizando os 2 primeiros versos, que o amor é mais forte do que a nossa vontade. Portanto, o amor transcende a razão. Porque racionalmente você pensaria o quê? Por que eu vou me entregar a um sentimento que me faz sofrer? O problema é que não adianta eu pensar isso. Ih, eu tô na frente, né, Edu? O problema é que não adianta pensar assim. O amor ele virá com uma força maior. Claro que aqui o danado do Petrarca remete ao amor também como um elemento mitológico, né? Uma entidade mitológica. E seguindo, olha só, ele chega na terceira estrofe com uma contraposição que é belíssima. Belíssima. Essa imagem que ele cria aqui é tão bonita. Então, se eu não aceito o amor, eu vou sofrer. E se eu não aceito, eu vou amar do mesmo jeito e sofrer do mesmo jeito. Mas ao mesmo tempo, amar é bom, né? Amor não é só sofrimento. E ele vem, então, se eu consinto, se eu aceito, sem razão nenhuma, eu choro. E aqui ele constrói uma metáfora. Metáfora é aquela comparação inesperada. Ele constrói uma metáfora do sentimento amoroso. Beleza? Vamos lá. Vamos começar primeiro com a ideia da frágil barca. E sempre lembrando que o mar é metáfora do mundo, mas o mundo que a gente não conhece. E ele não está só no mar, ele está em alto mar, avançado lá no oceano. Então, beleza. Estou em alto mar. Tá bom? Eu gosto da aula, né? Eu dou aula porque eu gosto, mas o meu talento é para desenho. Veja. Aí eu estou no mar com uma frágil barca. Beleza. Olha o meu barquinho aqui.
Barquinho é frágil. É difícil navegar com um barco frágil. É mais fácil navegar com um barco resistente ou frágil? Resistente, pronto. O amor é né? O amor é a representação aqui a partir dessa barca frágil. Aí é mais fácil navegar, né, perto da costa ou em alto mar? Perto da costa, só que o cabra está em alto mar. Olha lá, ó. Alto mar. É melhor você navegar com um vento a favor. Não, aí o vento... Eu tô querendo ir para lá, mas o vento tá contrário. Então, contrário... E um tão contrário, não é vento fraco, né? Então, contrário vento. Então, olha como é difícil. Meu barco é frágil, estou em alto mar, eu quero navegar para a direita, mas o vento está para a esquerda. E o pior de tudo, quando eu estou amando, eu estou num barco em alto mar, o barco é frágil, o vento é contrário. E o pior, eu não sei para onde ir. Então eu estou desgovernado. Pronto. Essa é a imagem do amor. Então amar é tão difícil quanto estar em alto mar, com um barquinho frágil, ventando para cá e eu querendo ir para lá, e eu tentando com o leme direcionar, mas eu tô... Não é que eu tô indo para uma direção errada porque eu quero. Eu estou sem direção. Desgovernar. Isso é amar. Petrarca, então, cria uma imagem que, para mim, é uma das imagens mais bonitas da poesia mundial de todos os tempos sobre o que é amor. Que é essa daqui, ó. Pô, Marcelo, então é muito ruim, né? Mas amar é bom demais, né? Vai viver esse amor para você ver o tanto que é ruim. E ele, para fechar, ele traz que conclusão? Há de que ele não tem capacidade para explicar o que é o amor. Veja que Camões vai falar sobre o desconcerto do mundo, Gregório de Matos vai falar sobre envolver-se na confusão dos nécios, e o Petrarca vai falar sobre a dificuldade que é definir o amor. Então nós temos homens que no uso da sua capacidade intelectual e da sua razão deixam claro que não dá sempre para conseguir explicar o mundo, nesses três poemas, né? Deixa eu voltar para cá, mas não é aqui que eu quero aqui, ó. Então, se vocês acharem alguma versão que aqui aparece erro do português arcaico para tradução, tudo bem, mas na verdade é essa a lógica do erro. Então, quando você pensa racionalmente as coisas, você não está querendo errar, mas aqui a chance de errar é muito grande e de ciência é parca. Uma coisa parca é uma coisa pouca. Então, de ciência, não pense na lógica da ciência como a gente pensa hoje, mas da ciência de estar ciente, de saber. Então, sabe-se pouco sobre o amor, não no sentido de que ama-se há pouco tempo na história do mundo, mas porque pensa-se racionalmente pouco, né, sobre o amor. E aí, isso é lindo. Que eu mesmo não sei bem o que eu anseio. Então, o amor não é algo fora do ser humano. O amor está dentro do humano. Então, o humano é o conjunto maior e o amor é o conjunto menor. Então, como que eu vou definir o amor se eu mesmo não sei bem o que eu quero? Então, eu mesmo tremo em pleno estio, que é o verão, então eu tremo de frio em pleno verão e ardo de calor em pleno inverno. Então, é muito legal, porque aqui ele está dizendo o seguinte, a questão não é do amor. Entender o amor, na verdade, é entender a mim mesmo. O amor é contraditório porque eu sou contraditório. Que lindo, que lindo! Um brinde para o Petrarca, tintim da aprovação, Petrarca. Belíssimo poema sobre a condição humana, não é mesmo? O que vocês acharam? Queridos, é isso, ficamos por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Se eu fosse você, já emendava logo Petrarca e Camões, né? Humanismo e classicismo.